Olá pessoal, tudo bem? Márcio Monteiro, artista plástico, seja bem-vindo a esse canal, quem está chegando aqui pela primeira vez, né? E ontem eu fiz um vídeo, estava perguntando ali para as pessoas, para os seguidores, quais são as principais dúvidas que vocês têm em relação à pintura em tela. E aí, baseado nessas dúvidas, eu iria fazer vídeos para responder as dúvidas de vocês, né? Então hoje, eu estou no primeiro vídeo aqui. Tem um seguidor que me perguntou lá sobre vernizes, né? Como usar vernizes, tudo, queria tirar dúvidas sobre vernizes. Então, o verniz ele serve para dar um acabamento final, né? Para finalizar depois que a pintura está pronta. Só que tem que ter alguns cuidados, né? Então, quando você não passa o verniz, você observa que às vezes fica algumas partes com mais brilho, outras partes com menos brilhos, né? Fica toda manchada a pintura, não fica assim uniforme a área toda. E o verniz ele corrige, né? Além dele corrigir, ele vai proteger também contra poeiras, vai proteger a tela, né? Dá uma proteção maior ali, tá bom? Então, os vernizes então eles são essenciais para o acabamento. Eu fiz uma anotação aqui, tô olhando aqui, pessoal, né? Para mim tirar as dúvidas aqui, né? Então, eu vou resumindo aqui para vocês aqui. Então, os vernizes eles têm dois tipos básicos ali de verniz. Tem o verniz de retoque e o verniz final, né? Verniz de retoque e verniz final. O que acontece? Quando você termina de fazer uma pintura, então você não pode aplicar esse verniz final depois que a pintura está seca ali, terminou, né? Então o verniz final, geralmente a gente aplica ali de 6 meses a 1 ano, depende da camada da pintura. Se você usa uma camada fina, uma película mais fina na pintura, então com 6 meses aí já dá para você passar o verniz final. E quando é uma camada mais espessa, você trabalha com textura, com volume, aí de 1 ano para cima, dependendo, né? Em torno de 1 ano, 1 ano e pouquinho, vai depender da textura, da espessura, se você trabalha com espatulado, alguma coisa assim da pintura a óleo. E então é isso aí. Então você tem que esperar a tinta secar totalmente, porque a tinta a óleo é o seguinte: às vezes você toca ali, você encosta ela está seco, só uma superfície ali, só no tato, mas por dentro ela está molhada, ela demora muito tempo. Se você pegar uma pintura e uma pintura a óleo aí que tem uma textura maior, se você pegar aquele volume lá naquele empaste, você pegar com alguma ferramenta ali pontiaguda e você dar uma espetadinha, você vai perceber que por dentro ela está molhada, a camada seca ali, mas por dentro fica molhado. Então, quando é uma camada mais grossa, demora até mais de 1 ano para secar, tá bom? Então demora mais de 1 ano. Então, por isso você usa o verniz de retoque, tá bom? Por isso que você usa o verniz de retoque. Só que esse verniz de retoque, você tem que esperar mais ou menos aí 1 mês para tá totalmente meio seco ali, na verdade, não tá 100% seco, né? Que nem eu falei para vocês ali, demora até 6 meses, mas para você não esperar 6 meses ali, se a sua camada de pintura é fina, você pode usar o verniz de retoque. Você passa o verniz de retoque ali e então, espera 1 mês a pintura secar, passa o verniz de retoque, e depois de 6 meses aí, a 1 ano, dependendo, aí você vai passar o verniz final, tá bom? O verniz final. E aí o verniz final também tem vários tipos de verniz, tem várias características, né? Eu até deixei marcado aqui, depois eu vou passar para vocês aqui, são as características, tá bom? Aqui. Então eu vou passar aqui para vocês, por exemplo, quais são as características de um verniz bom, né? Um verniz bom aqui, ó, o verniz bom ele aqui, ó, ele tem que ter uma boa luminosidade, né? Uniforme e superfície da pintura, uniforme da superfície da pintura, e proporcionar proteção contra a poeira, né? Esse é um verniz aqui de qualidade. E o verniz também, o verniz de acabamento final de boa qualidade deve ser claro e resistente ao amarelamento. Então ele tem que ser um verniz claro e ele não pode amarelar, porque tem alguns vernizes que amarelam a pintura, depois com o tempo fica amarelado. Então ele tem que ser um verniz, ele é claro, transparente, né? Ele não pode amarelar também, né? E ele tem que ser removível também. Por que ser removível? Vou explicar para vocês. O verniz removível, vamos supor que daqui a alguns anos você precisa fazer um restauro naquela obra, então você tem que remover aquela película, aquela camada de verniz por cima da pintura para você fazer um restauro, eliminar aquele verniz e depois aplicar um verniz novo.
Então ele tem que ser um verniz removível. Tem alguns vernizes que não é removível, né? Então essas são as características de um bom verniz, tá bom? Então o verniz tem que ser removível, né? Então aqui, ó. E a questão também que eu falei para vocês lá do tempo, de você não esperar lá um ano para envernizar uma tela, né? A questão de não esperar um ano, o que pode acontecer? Ó, se você envernizar com um verniz final muito cedo, pode ocorrer alguns problemas. Quais que são os problemas? Pode ocorrer um craquelamento no verniz, tá bom? Pode ocorrer um craquelamento, a pintura pode craquelar. O verniz torna-se pegajoso e não seca. Ele se torna pegajoso e não seca. E o verniz pode penetrar na película da tinta e se tornar a cor sensível ao solvente. Então, pode penetrar na película, na tinta, e pode de repente dar alguma alteração, alguma reação, alterar o tom daquela cor. Então, dá problema na pintura. Então, por isso que é importante você respeitar esse prazo do verniz final, tá bom? Se você tem pressa ali, quer deixar mais bonitinho, passa um verniz geral ali de um ano. Um verniz geral ali depois de um mês ali, depois de 6 meses a um ano você vai passar um verniz final, tá bom? Então esse primeiro problema aqui que pode ocorrer, o craquelamento no verniz, eu já passei por isso aí, viu? Eu vou contar um fato que aconteceu comigo aqui. Uma vez eu fiz uma exposição e já envernizei em seguida e não esperei o prazo respeitado ali. O que aconteceu? A minha pintura craquelou toda, né? Aí o que eu fiz depois? Eu aproveitei aquele craquelamento, eu passei uma veladura na pintura. Depois eu vou fazer outros vídeos explicando sobre veladura também. Fiz uma veladura ali e tal, de uma envelhecida nela ali, e fiz a exposição. E justamente esse quadro eu vendi, porque a pessoa gostou do efeito craquelado, não foi um efeito proposital. Só que foi um acidente e a pessoa achou bonito e comprou o quadro, né? Deu aquele craquelamento. Então por que ocorre o craquelamento? Porque funciona assim, a tinta a óleo, ela precisa que o oxigênio ele tem que penetrar na camada da tinta, então, né, para evaporar, né, para a tinta evaporar e secar, né? O que acontece então? O que acontece é o seguinte: quando você passa o verniz, você vai impedir que o oxigênio penetre na camada para fazer a secagem, para evaporar e fazer a secagem, entendeu? Então, aonde causa essas reações de craquelamento, desses problemas. Então, é muito importante você respeitar o prazo de secagem da pintura para invernizar, tá bom? Então, agora eu vou falar sobre os vernizes aqui, né? Os vernizes é o seguinte: ele pode ser aplicado sobre aerosol, spray ou sobre pincel. Usa uma trincha macia, tá bom? Então aqui, ó, eu vou apresentar uma lista aqui de vernizes e as suas qualidades, né? Por exemplo, o verniz de Damar é o verniz tradicional de alto brilho. Então é um verniz que tem alto brilho, precisa de um solvente forte para diluição, como a terebentina, e deve ser manuseado com os devidos cuidados, né? Porque ele é muito forte, né? Então esse é o verniz Damar. Então ele tem um brilho muito forte. Eu particularmente eu não gosto com muito brilho, tem gente que gosta, né? Eu prefiro mais assim, semi-brilho, um opaco, assim, um mate, né, que fala, o verniz mate, que vamos chegar aqui. Aí depois tem o verniz brilhante, que é o verniz final, é o mais usado e oferece uma proteção com certo brilho, né? Então esse aqui é o verniz brilhante, que é o tradicional aí, é o que mais usa. E tem o verniz final mate. Esse é um verniz, porém, de um reflexo mate. Então esse verniz aí, ele é um verniz que ele tem levemente um brilho assim, meio acetinado. Então esse aqui eu prefiro esse aqui, é o ideal. Por quê? Eu vou falar para vocês porque eu não gosto do verniz ali muito brilhante. Ele funciona mais ou menos assim: quando você faz uma pintura, você coloca o quadro com verniz brilhante, na hora que você acende uma luz, ele bate aquele reflexo ali, fica aquele brilho na tela, então ele implica na visualização dos detalhes da pintura, então não fica visível uma coisa legal. Você pode, como se fosse um quadro com vidro, um quadro, uma gravura, você pode ver que bate e dá aquele reflexo. Então eu não acho legal isso aí na pintura. E um verniz assim, ou mais fosco ou mate, então ele não tem isso aí, ele tem um brilhozinho bem de leve ali, então é mais para proteger a pintura mesmo. Eu prefiro o mate ou fosco, né? Mas tem gente que gosta do brilhante. Aí depois tem o verniz de cera de abelha. O verniz de cera é o verniz fosco, tá, pessoal, né? Ele pode ser removido e oferece um acabamento mais fosco, né? Então esse é o verniz de cera de abelha, tá bom? Aí depois, como você faz para invernizar? Agora eu vou falar para você fazer o invernizamento ali da tela. Você vai
colocar a tela na horizontal, numa superfície plana, e você vai fazer pegar um pincel macio, primeiro um pincel macio, antes de você começar a pintar, pega outro pincel mais limpo ali, você passa o pincel e tira excesso de poeira, o que tiver ali, limpa bem a tela, né? Inclusive, eu até lavo minhas telas, viu, pessoal? Vou falar pra vocês. Às vezes, se ela estiver empoeirada, eu dou uma lavadinha em água corrente ali, não esfrego muito ali, com uma buchinha, aquela amarelinha do lado macio, não do lado que vai danificar, aquele lado amarelinho, com detergente neutro ali, passa um pouquinho de uma limpada, deixa no sol secar todo bem, depois eu vernizo, tá bom? Ou só tira com um espanadorzinho, com um pincelzinho macio, tira a poeira, tá bom? Então você vai colocar ali a tela deitada ali, e você vai pintar na horizontal, tá? Para não escorrer, ficar muito feio, deixa ela deitada ali, num local bem ventilado, que não tenha poeira, tá bom? Então é bem simples, não tem muito segredo não. Alguns verniz você dilui com a terebentina, no rótulo dele vai estar especificando ali o diluente dele ali, né? O solvente que você vai usar. Mas, geralmente é a terebentina, água rasa mineral, né? Que é própria para pintura também. Então é isso aí, pessoal, né? Então, essa foi as dicas aí que eu tirei sobre os comentários que você deixaram aí, foi um seguidor que colocou ali sobre o verniz, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você estiver interessado em fazer o meu curso, eu tenho um treinamento, o meu site é o manualdaarte.com, tem muito conteúdo lá, tá bom, pessoal? Eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês também, tá bom? Então comentem aí, pessoal, vai comentando aí nos vídeos as dúvidas que você tem, que aí eu vou estar sempre respondendo para vocês aí, tá bom, pessoal? Então até mais, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom, pessoal? Então até mais, até o próximo vídeo.